Olá a todos, meu nome é Matheus Henrique, eu sou orientando por Geiser e meu projeto é sobre a categorização do aluno com transtorno de evitação escolar e absentismo por questões psicoafetivas. Para poder trazer logo o roteiro da pesquisa, o que vamos apresentar? Primeiro eu quero entrar na contextualização e justificativa da pesquisa, problemas, lacunas de pesquisa, questão da pesquisa e objetivos, fundamentação teórica do projeto, metodologia e cronograma e viabilidade. Começar, eu queria trazer esses três pontos, que para mim eles contextualizam muito bem o que a gente vai entrar. Quando a gente fala sobre o vínculo aluno-escola, a gente fala muito também sobre a frequência que esse aluno deve ter. A literatura já evidencia esse vínculo, essa frequência, como um ponto central para o desenvolvimento do aluno, tanto o desenvolvimento acadêmico como o desenvolvimento social. Então, independente qual seja o motivo que ele está faltando à escola, a falta à escola é um problema a longo prazo para esse aluno. Então, não é algo que a gente pode permitir que aconteça. Com isso em mente, o Brasil ele já tem, sim, uma base sólida de políticas focadas em combater o abandono escolar por motivos socioeconômicos atualmente, como, por exemplo, da imagem o pé de meia. No entanto, a gente já observou essa lacuna notável, que é a falta de projetos institucionais focados nos alunos que abandonam a escola por questões psicossociais, já que atualmente esses alunos não são vistos unitariamente. A relevância da pesquisa surge justamente nesse contexto, porque no Brasil, o aluno que não vai para a escola por motivo psicossocial, ele é tratado como doente. É um sintoma de ansiedade, é um sintoma de outra doença, por isso que ele não vai. Então essa é a nossa perspectiva atual acadêmica, na maioria dos artigos. Um ou outro artigo está mudando isso agora, mas é algo que a gente vai trabalhar. E esse gap científico a gente encontrou, que também anda de mãos dadas com o gap social, porque a gente não cadastra esse aluno isoladamente, então ele não é visto pelo Estado, logo a gente não tem nenhuma política para conseguir trazer ele de volta para a sala de aula, ou para fazer com que ele não tenha esse medo da escola. Quando eu falo tecnologia, quero dizer mais conhecimento. O que a gente vai fazer? Procurar conhecimento no exterior de como é tratado esse aluno e como a gente vai identificar ele. Com isso em mente, a gente olhou para o Japão, que é um país que já tem isso bem formalizado. Futoko, que é esse kanji de cima, é o nome que eles usam atualmente. Então, conforme a nossa revisão sistemática da literatura foi sendo escrita, a gente encontrou esse termo antigo que eles usavam, que é esse está embaixo, que é Tokoyoshi. Vocês podem perceber que ainda tem um de escola, mas é justamente como a gente trata o aluno hoje em dia, é esse termo antigo. Tokoyoshi, na tradução literal, seria recusa de ir à escola. E os termos que eles usam hoje em dia para Futoko é não ir à escola. Então, esse termo antigo que era usado para alunos doentes, eles cortaram e nas novas políticas só usam esse não ir à escola. Então, para um modelo de comparação, a gente vai usar justamente esse do Japão, que quem criou esse modelo atual que a gente vai comparar foi o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão, o MEXT. Esse modelo já é maduro, já passou várias revisões. Existem muitos artigos criticando esse modelo, mostrando exemplos práticos dele, então ele já é algo que a gente pode trazer para a nossa pesquisa. Então a gente quer trazer esse conhecimento e extraí-lo para o Brasil. Para começar com o nosso problema, nós temos que tratar a evasão, o absentismo e a recusa como coisas diferentes. Atualmente, a tradução mais próxima que a gente tem para o fenômeno que a gente está estudando é recusa escolar, mas talvez esse não seja adequado para o futuro. Então, para a evasão, o Brasil trata aquele aluno que faltou mais de 25% dos dias letivos sem nenhuma justificativa. O absentismo aqui são faltas justificadas ao longo do ano, mas que não necessariamente cumprem essas da evasão completa e não tem nenhum fator social ou econômico atrelado a eles. E na recusa escolar, o aluno ele pode querer ir à escola, mas ele não consegue, pois não tem coragem ou qualquer outro motivo que não faça ele conseguir sair de casa e chegar à escola. Pode ser um trauma também. Para a nossa questão de pesquisa central, vamos buscar como o MEC estrutura administrativamente o processo de identificação e registro oficial do Futoku no Japão e quais elementos desse modelo poderiam ser adaptados para suprir a lacuna institucional existente no Brasil em relação ao registro da recusa escolar. Dito isso,
nós temos outros objetivos que acompanham esse processo para poder construir isso. E o principal deles, agora no momento inicial, foi a ontologia do processo administrativo e registro de Foucault. Porque com essa ontologia, a gente buscava compreender qual é esse processo inteiro, ter registrado quais são todos os fatores, como um profissional afeta o outro, como um documento afeta o outro. E a partir disso, a gente poder traduzir para o Brasil, entender quais fatores são essenciais, quais podem ser retirados. E auxiliar a essa ontologia, a gente também conduziu a revisão sistemática de literatura. No momento, a revisão não está finalizada, porém a ontologia já está. E a gente já conseguiu encontrar onde é que elas convergem e em quais problemas já estão registrados na ontologia, e a gente conseguiu ver com a literatura, mas eu vou mencionar um pouco depois. Para entrar na parte da fundamentação teórica, eu falei sobre como o Japão tratava o aluno, e no Brasil a gente tem uma linha do tempo muito parecida. Porém, a gente ainda não chegou nessa parte do Japão de tratar o aluno como um indivíduo. A gente tem um artigo de 73, que é o aspecto da fobia escolar. Nessa época, realmente o mundo inteiro tratava a recusa escolar como um fator de ansiedade, e esse aluno ele era forçado a ir para a escola de qualquer jeito. Nós temos artigos mais recentes, 2009, e nele ele trata como um sintoma de ansiedade na infância. Então, a gente tá o tempo todo vendo recusa escolar apenas como um sintoma ou como uma doença em si. Em 2016, nós temos artigos que continuam tratando como recusa escolar, mas em 2020, a gente já tem um artigo que introduz o termo evitação escolar e um questionário para poder registrar isso. É um termo que se torna mais adequado e já vai mais em conforme do que como a gente quer tratar esse aluno. O que a nossa análise do documento já revelou. Com a análise documental, todos os documentos para essa nossa análise documental, eles estão disponíveis publicamente no site do Mestre, mas a tradução livre para inglês, que foi feita por mim, está disponível no GitHub, pode ser acessado por qualquer um. E existe realmente essa transparência sobre esses documentos, então é muito fácil de acessar eles, ver como eles são usados diariamente. É um baixo custo, pois todos os documentos podem ser imprimidos em papéis e feitos pelo próprio diretor, pelo aluno, pelo professor, não exige nenhuma tecnologia. Existe um elevado número de artigos já no Japão que analisam essas novas políticas, as perspectivas dessa política pelos alunos que sofrem, pelos familiares. Então é algo que a gente consegue ter bastante solidificado. E o contraste com o Brasil realmente é claro, a literatura é mais robusta, o indivíduo é bem estudado e existe uma documentação formal para isso. Então, para nossa parte da fundamentação dos artefatos, a gente toma como base os princípios de transferência de políticas públicas e educação comparada do Teodoro, com o artigo 2026. E a proposta ela não quer transplantar literalmente como essa política é no Japão para o Brasil, porque a gente não pode ignorar os aspectos culturais. Então a gente vai isolar os marcadores, como a gente já fez na ontologia, compreender como é que é a operacionalização, e a gente faz isso com a revisão chamada literatura, mapear esses variáveis na literatura nipônica, então continua sendo a revisão que está em construção. Por fim, a gente vai investigar a viabilidade de adaptar esses indicadores à realidade escolar brasileira. A minha pesquisa ela é de natureza aplicada, tem uma abordagem qualitativa, objetivo explorativo e descritivo e tem um procedimento bibliográfico e documental. Para o Design Science Research, eu tenho como artefato inicial central a nossa ontologia, e ela está atualmente no estágio 4, pois as etapas anteriores já foram realizadas. Atualmente ela foi avaliada apenas por um profissional em ontologias, que é o professor da matéria. Então, conforme a avaliação de outros profissionais qualificados forem realizadas, tentamos entrar em contato com o próprio mestre. Ela poderá ser concluída, finalizada e publicada. Sobre a população e a amostra, como a nossa amostra documental e bibliográfica realmente são os documentos oficiais, a literatura brasileira e a revisão chamada literatura que a gente fez. Para a amostra de especialista, a gente quer um painel, nele tendo pessoas de gestão educacional, psicologia escolar e engenharia de ontologias para poder aprovar o nosso artefato. Então, a amostragem por conveniência e julgamento com estimativa de 5 a 10 especialistas nesse projeto. Para o chamamento da técnica coleta de dados, nós temos como interesse a matriz de extração documental, realizar as questões de competência, traduzir elas para o TG, depois ter um questionário semi-estruturado com os especialistas. Para análise de conteúdo, a gente realizou a pré-análise dos documentos legislativos e estudos empíricos, fazemos a exploração de material,
e pretendemos realizar o tratamento de inferências para compreender essa lacuna entre o Japão e o Brasil. Sobre a avaliação da inferência da ontologia, nós temos os reasoners sobre a ontologia para já validar, sem precisar de um profissional, que ela pelo menos está ontologicamente correta, ou sintaxicamente correta, não apresenta nenhuma contradição formal na classe administrativa, tem a resposta adequada para as questões de pesquisa, é fiel aos documentos e apresenta alguma qualidade externa. Sobre o nosso cronograma, ele foi realizado antes da finalização da ontologia atual, então talvez existam algumas mudanças finais. Mas o objetivo era, no primeiro semestre, a elaboração do projeto e revisão teórica inicial, para assim, no segundo semestre, começar o protocolo Prisma, a revisão sistemática da literatura e o levantamento documental. Para o terceiro semestre, modelar a ontologia como um todo. E para o quarto semestre, ter a avaliação com os especialistas, os ajustes finais e a defesa do projeto. Sobre a nossa situação atual e viabilidade, a revisão teórica inicial já foi concluída, a revisão sistemática da literatura está em andamento, o repositório da ontologia já é público, no GitHub pode ser acessado por qualquer um. A gente vai ter que submeter ao comitê de ética previamente, antes de coletar os dados dos especialistas, e como é um procedimento majoritariamente biográfico, não tem nenhuma perspectiva de atraso ou risco de atraso para a entrega do projeto. Essas aqui são algumas imagens da nossa visualização, o front-end da nossa ontologia, né? Começamos a nossa ontologia em UML, OntoUML, né? Passamos para o WL, e essa é uma versão visual das questões de competência da UFSD, que são atreladas. Eu só queria mostrar como a ontologia já está funcionando e registrando os alunos corretamente, e realizando inferências, e já está adequada com a base da documental. E é isso para a apresentação de hoje. Muito obrigado por assistirem.